Olá, turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Hoje, terça-feira, 4 de maio de 2021, estamos iniciando nossa aula de língua portuguesa. Como de costume, nossa correção, né? Vamos começar pela correção e depois vamos iniciar um novo assunto e iremos trabalhar a gramática, certo? Então, na última aula, que foi quinta-feira, dia 29 de abril, né? Hoje já estamos no dia 4 do mês de maio já, né? Tá bem rápido, porque há 4 dias já iniciamos o mês de maio, né? Então tá muito rápido. A nossa última atividade foi quinta-feira passada, foi no dia 29 de abril. E falamos sobre o texto, né? Foi a leitura do texto, o estudo do vocabulário e o trabalho do texto, né? A interpretação. Então, o texto foi esse daqui, ó, que tem uma imagem, não é? E vem falando sobre a questão do meio ambiente. Fala sobre a organização WWF Brasil, que eu falei para vocês, né? Que tem um trabalho voltado para o meio ambiente. E é muito atuante essa organização. Existe no mundo todo, né? Então tem aí a imagem. Um menino pegou várias espécies marinhas, colocou dentro do aquário e tá aí com a mangueira colocando. E tá aí com a mangueira, né? Aí o texto vem falando sobre o dia 5 de junho, que é o dia do meio ambiente. E nos lembra que é sempre uma ótima oportunidade para rever e mudar os nossos hábitos, né? Ele fala em relação à conservação, a questão da economia, né? Sempre está economizando água. Aí vem o vocabulário com a filice, que significa una-se. Conservação significa preservação, conjunto de práticas que visa a utilização dos recursos naturais de modo a permitir que se preservem e renovem. Economize, gaste com moderação, poupe, hábitos, costumes, regras, modos. Meio ambiente, conjunto de fatores físicos, biológicos e químicos que cercam os seres vivos, influenciando-os e sendo influenciados por ele. Oportunidade, circunstância, conveniente, útil, benéfica, conveniência. Então, esse foi o vocabulário. E na primeira atividade que eu deixei para vocês, que foi a página 65, é justamente sobre esse vocabulário que iremos trabalhar. Então, correção da página 65. 1. Pinte a imagem que melhor representa o significado de meio ambiente preservado. Então, 3 imagens, um ambiente urbano, outro que também é urbano, uma pracinha, né? E o outro que mostra a fauna e a flora, né? Os animais e a vegetação. Então, o mais indicado, ou melhor, o que significa, o que melhor representa o significado de meio ambiente preservado é a primeira imagem que mostra a vegetação e os animais, tá? Toda a fauna e flora juntos. 2. Em qual das frases a palavra destacada não foi empregada corretamente? 4 frases. A única que a palavra destacada não está correta na frase é a terceira frase, que diz assim, ó, para acabar com a tristeza, Giovanna se afiliou no colo da mãe. Então, quando se trata de afiliou ou afilice, quer dizer una-se, né? Então, ele diz que a frase está errada, não foi empregada, né?
a palavra destacada não está corretamente empregada, porque se a gente for trocar pelo significado, ela não vai ficar correta, né, a frase. Diz assim, ó, para acabar com a tristeza, Giovanna se uniu no colo da mãe. Unir a gente sabe que é juntar, não é? Afiliar, juntar. Então não está correta aí. Então marca um X na terceira frase. 3. Escreva a palavra do vocabulário que cada figura representa. A primeira imagem, conservação. A segunda, afiliar-se. E a última, meio ambiente. Na página 65 era sobre o texto, né? Trabalhando o texto. Atividade 1. Que seres vivos estão presentes no cartaz? Então, no cartaz temos golfinhos e um menino. 2. Você acha que a atitude do menino prejudica os golfinhos? Sim ou não? De que forma? Essa daí é uma resposta pessoal, tá? 3. Que mensagem esse cartaz pretende passar? Temos aí 4 frases, 4 mensagens, né? E a correta é a segunda, né? Se a gente for contar a primeira, segunda, terceira e quarta, tá? Que diz assim: alertar para a necessidade de economizar água e, consequentemente, para a conservação da vida no planeta. Certo? 4. A organização WWF apresenta o dia 5 de junho como um marco para qual celebração? Para a celebração do Dia do Meio Ambiente. Para comemoração do Dia do Meio Ambiente, tá? 5. Você conhece alguém que desperdiça água? O que você diria para a pessoa? Então, se você conhece, sim, e coloca aí o que é que você ia dizer a essa pessoa. Se não conhece, não, ponto final. 6. Você tem hábitos que evitam o desperdício de água? Qual? Hábitos, a gente viu no vocabulário, né? Que são costumes, regras e modos, né? Então, você tem algum costume que desperdiça água? Sim ou não? E se respondeu sim, coloca quais, tá? 7. Escreva uma mensagem que vise conscientizar a população sobre a importância da preservação do meio ambiente. Então, nessa única linha aí, vocês deveriam escrever uma frase mostrando à população por que devemos preservar o meio ambiente. Então, uma frase, como se fosse uma frase de cartaz, certo? Então, essa foi nossa correção. Página 65, 66. Da atividade do dia 29 de abril. Hoje, terça-feira, 4 de maio de 2021, trago para vocês acento agudo e circunflexo. Sei que muitos de vocês já viram, lembram desse assunto, né? Porque usamos constantemente esses acentos em várias palavras diariamente. A gente escreve algumas que precisa dos acentos, né? Ou que tem esses acentos. Então, já está bem familiarizado no nosso dia a dia. Então, acento agudo e circunflexo, língua portuguesa de hoje, terça-feira, 4 de maio de 2021. Vamos lá. Peguem o livro de vocês. Abram aí na página 67 o nosso livro Sucesso. Página 67. Acento agudo e circunflexo. Logo no início tem aí, leia o texto, que diz assim: o galo e a pérola. Êxodo. Um galo estava ciscando no terreiro e no meio da sujeira encontrou uma pérola. Ah, que pena! Como o camponês, meu dono, ficaria feliz se encontrasse esta pérola.
mas para mim ela é completamente inútil. Só mesmo um grão de milho para me fazer feliz. E continuou ciscando e pensando em como pôde ter achado uma pérola e não um maravilhoso grão de milho. Tá aí, né? Fábula de Êxodo para Pitágoras. Tem algumas palavras aí, né? Destacadas no texto. Então, algumas palavras encontram-se destacadas no texto. Quais são? Escreva-as no quadro abaixo. Destacada no texto temos a primeira palavra é camponês, depois pérola, só e pôde, tá? Então escreve aí essas 4 palavras nesse retângulo aí. Camponês, pérola, só, pôde. Nas palavras que você retirou da fábula, que são aquelas palavras destacadas, existem 2 acentos gráficos diferentes. Usamos acentos gráficos em cima das vogais para indicar a sílaba tônica de algumas palavras. Lembra que já falamos sobre sílabas tônicas? Pois bem. Quando vem acentuada, então ela indica aí a sílaba tônica, certo? Quando essa vogal está acentuada, vem indicando a sílaba tônica, que é a sílaba mais forte da palavra, né? A sílaba que a gente pronuncia com mais entonação, com mais força. Então, temos o acento agudo sobre as vogais E e O, indica que o som é aberto. Exemplo: pérola, só. Pérola, só. Então, o acento agudo, que é esse tracinho, né? Indica que o som é aberto. Já o acento circunflexo, que é aquele que parece um chapéuzinho, parece um V de cabeça para baixo, né? Sobre as vogais E e O, indica que o som é fechado. Exemplo: camponês, vovô, tá? Se for um acento agudo em cima da palavra, se fosse aqui, vovó, ia ser um agudo, né? Aí olha o som como sai diferente. Vovó, vovô. Vovó, vovô. Muda o som, tá? Então, o acento agudo mostra que o som, indica que o som é aberto e o circunflexo fechado. Vamos lá. Acento agudo e acento circunflexo. Você sabe o que é uma sílaba tônica de uma palavra? É a sílaba que é falada com mais força, com mais intensidade. Este sinal chama-se acento agudo. O acento agudo indica a sílaba tônica da palavra. Também indica o som aberto nas vogais A e E, ou O também, tá? Este sinal chama-se acento circunflexo. O acento circunflexo indica a sílaba tônica da palavra. Também indica o som fechado. Então, acento agudo, som aberto. Acento circunflexo, som fechado. Certo? Então, como atividade, só para a gente deixar, só para exercitar aí esse assunto do acento circunflexo, lembrando que dentro desse assunto a gente está falando sobre sílaba tônica, que é a sílaba mais forte, não é a sílaba que a gente pronuncia com mais intensidade, com mais entonação. E lembrando da acentuação, acento agudo e o acento circunflexo, tá? O acento agudo mostra que a palavra tem o som, que a sílaba, né? Tônica da palavra tem um som aberto e o acento circunflexo indica que o som é fechado. Eu coloquei como exemplo aqui, ó, o aberto, né? Pérola, só.
Se esse só tivesse com o acento circunflexo, ia ser so, tá? Por isso que dá essa entonaçãozinha diferente, né? Camponês, tá aí com circunflexo, e vovô. Se fosse vovó, seria com acento agudo e o som se torna diferente. Vovó, vovô. Vovó, bem mais aberto, né, o som de se ouvir. Vovô, mais fechado, certo? Então, revisando, sílaba tônica é a nossa sílaba mais forte na palavra, não é? Lâmpada. A sílaba tônica da palavra lâmpada é lã. E esse lã vem com um circunflexo em cima do A, tá? Então, lâmpada é a sílaba forte lã, tá? Exemplo de sílaba tônica com acento agudo, café. Fé, sílaba tônica, que é a que é pronunciada com mais intensidade e tem um acento agudo, né? Então, sílaba tônica, sílaba mais forte, pronunciada com mais intensidade, o acento agudo indica que o som é aberto e o acento circunflexo indica que o som é fechado, tá? Bem simples esse assunto. A gente só precisa ler, né, e perceber a entonação, tá? Perceber a intensidade de cada sílaba. Aí, no instante, a gente pega esse assunto. Então, como atividade, eu vou deixar para vocês as páginas no nosso livro Sucesso, tá? Ainda estamos aqui, ó. Hoje só vamos trabalhar esse, vamos voltar nesse assunto, só que no livro Aprender Mais, na próxima aula, tá certo? Para exercitar bastante esse assunto, porque é um daqueles assuntos que eu sempre falo para vocês, que vamos utilizar aí para o resto da vida, certo? Então, a gente precisa exercitar bastante, bastante, para aprender o assunto, né? E não esquecer mais. Quando a gente aprende, a gente não esquece, tá? Quando a gente decora aquele assunto, aí sim a gente provavelmente vai esquecer. Então, para vocês exercitarem o assunto, acento agudo e acento circunflexo, eu vou deixar para vocês as páginas 68, 69 e 70. Então, na página 68, a atividade tem as atividades 1 e 2. Na atividade 1, você vai ter que fazer o seguinte: acentue corretamente as palavras do quadro e depois preencha a tabela. Primeiro, você vai acentuar. Tem aí uma coluna com palavras. A primeira palavra é médico, chapéu, robô, cômodo, sofá, tâmara, picolé. Então, tem essas palavras. Primeiro, você vai acentuar. Acentuou todas elas, passa para as colunas, para a segunda e a terceira coluna. Tem assim, acento. Embaixo tem o agudo, o tracinho, e o circunflexo. Aí você vai marcar. Se na palavra médico você colocou um acento agudo, você marca um X na coluna do acento agudo. Se você marcou um circunflexo, marca um X nessa coluna. Deu para entender? Acentuei chapéu, fui lá na segunda e na terceira coluna e vi qual é o acento que eu vou colocar em chapéu. Marquei um X. Terminei de marcar um X. Terminei de acentuar. Terminei de marcar o X na coluna correspondente ao acento. Vou para a divisão silábica. Divido cada uma dessas palavras em sílabas. Médico, chapéu, robô,
cômodo, sofá, tâmara, picolé, certo? Acentuei, marquei na coluna correta o acento que eu usei, fiz a separação de sílaba. Muito tranquilo. 2. Ainda na página 68. Escreva o nome das imagens. Não se esqueça de acentuá-las corretamente. Então, todas essas palavras têm acento, tá? Agudo e circunflexo. Então, você vai ter que escrever o nome de cada uma delas e não pode esquecer de acentuá-la, tá certo? Se não acentuar, a palavra vai estar incorreta. Então, a primeira imagem aí, óculos, ao lado, árvore, robô, maiô, ônibus, chapéu, lápis, pé. Todas essas palavras são acentuadas. Página 69, atividades 3, 4, 5 e 6. 3. Elabore uma frase para cada palavra destacada. Dentro aí do retângulo tem José e no outro Sabiá. Então, vou elaborar uma frase com a palavra José. Escreva aí nessa linha. Elabora uma frase com a palavra Sabiá. Escrevo na linha. Tranquilo, né? Lembrar que procurem sempre enriquecer as frases de vocês, tá? Para não colocar aquelas frases. José legal, José bonito, José grande, certo? Então, elaborem, coloque o artigo na frente, não é? O José é muito legal, tá? Para não colocar tão simples a frase. José é legal, José é bonito. Sabiá. Capricha também, usa a criatividade na frase. Uma linha, quem tem a letra grande vai ter que diminuir essa letra, né? Porque senão não vai caber a frase aí, tá certo? Então, capricha e organiza aí a letra. Atividade 4, na página 69. Qual é a forma correta de escrever cada palavra? Assinale. Temos aí 9 palavras. E nessas 9 palavras, vocês vão ter que me dizer. São 3 palavras, né? Só que cada uma escrita com 3 maneiras diferentes, tá? Você que vai marcar a maneira correta. Tem aí no quadrinho verde. Temos a palavra tênis. Aí tem ele sem acento, com circunflexo e com agudo. Qual é a escrita correta? A palavra picolé, com agudo no lé, com um agudo no có e um circunflexo no lé. Qual é a pronúncia correta? E temos também pêndulo. Aí temos pêndulo sem acento, com circunflexo no E e com agudo no E. Marca qual é a forma correta de escrita. Atividade 5. Tem um pequeno texto e logo abaixo vem dizendo o que é que você tem que fazer nesse texto. Tem 5, leia. Essa não. Sérgio Caparelli. Um hipopótamo de pijama que lê deitado na cama e que, muito cansado, grita: Eu quero batata frita! Você acredita? Sublinhe no texto as palavras que apresentam os acentos gráficos estudados. Então, nesse pequeno texto, todas as palavras que contenham o acento agudo ou o acento circunflexo, você vai sublinhar. Sublinhar, passar um tracinho embaixo, né, da palavra, tá? Então, preste atenção para não acentuar, para não esquecer de escrever nenhuma. São 1, 2, 3 palavras, tá?
Apenas 3 palavras que vocês vão sublinhar. Preste atenção. 6. Completa a regrinha. O acento agudo sobre as vogais E e O indica som. O acento agudo indica que tipo de som? Aberto ou fechado? O acento, não sei o que, sobre as vogais E e O indica que o som é, como é o nome do outro acento e o que é que ele indica, tá? Se o som é aberto ou fechado. E a nossa última página é a página 70, né? Página 70, temos a atividade 7 e 8. Atividade 7. Acentue as palavras abaixo e depois organize-as na coluna correta. Então, temos aí 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 10 palavras. Todas essas palavras precisam de um acento agudo ou circunflexo. Então, você vai ler a palavra e vai colocar o acento. Terminou de fazer isso, tem 2 colunas aí embaixo. Uma para palavras com acento agudo e outra para palavras com acento circunflexo. Então, você vai escrever cada uma na coluna correta. Palavras do quadro, temos aí café, pêssego, sofá, árvore, você, água, tricô, jacaré, índio e lápis. Tá? Então, são 10 palavras mesmo. 10 palavras. A maioria acento agudo e pouquíssimas acentos circunflexos. Vai sobrar linha aí nesse outro quadro. 8. Pinte as palavras de acordo com a legenda da acentuação gráfica. A palavra que tiver acento agudo vai pintar de verde. A palavra que tiver acento circunflexo de laranja. Tranquilo, né? Temos aí página, giló, metrô, pererê, armário, você, pêssego, óculos, chaminé. Não pode deixar de pintar nenhuma palavra, tá? Todas essas palavras precisam ser pintadas porque algumas estão com acento agudo e outras com acento circunflexo. Então, todas que estiverem com o acento agudo, pinta de verde. Todas com acento circunflexo de laranja. Tranquilo? Terminamos nossa atividade, né? Terminei de explicar a atividade. Então, para exercitar nosso assunto, acento agudo e acento circunflexo, deixo para vocês as páginas 68, 69, 70 do nosso livro Língua Portuguesa Sucesso, tá? Então, capricha na atividade, faz com atenção, com calma, não está difícil de forma alguma. Eu só preciso conhecer algumas palavras, né? Mas teve dúvida? Pergunta, certo? Não tem como você ter dúvidas e não tirar com alguém, não tem como. Surgiu alguma dúvida? Pergunta, tira a dúvida com alguém. Então, terminou a atividade, aquele esquema, né? Tira foto, manda para mim, tá? Então, hoje, deixa eu fazer nossa chamada virtual, né? Lembra que toda aula agora eu estou fazendo. Recebi presença. A primeira a me mandar presente foi dizer que estava presente na aula. Foi Brenda. Parabéns, Brenda. Muito atuante, né? Tá sempre lá participando das aulas. Parabéns para Bernadette também, que é uma mamãe que está sempre ali ajudando Brenda, né? Nas atividades. Então, vamos lá, nossa chamadinha de hoje. Temos Brenda Maria, Eduardo Vitor, Júlia Vitória, Cauã Inácio, Leonardo Castro, Luiz Miguel, Maria Fernanda, Maria Heloísa e só. Cauã Iago voltou comigo na sala, está presencial agora. Vinícius também está presencial.
Pronto, só são esses mesmo. Certo? Então, boa aula para todos vocês. Assista o vídeo direitinho, faz a leitura do livro. Teve dúvidas? Pergunta a alguém. Terminou a atividade? Manda para mim a foto para eu saber que você está participando. Então, até a nossa próxima aula. Um cheiro para cada um de vocês.